Capítulo 7. Você é o problema, não eu. Os fariseus eram mais do que apenas legalistas. Eles eram também pessoas preocupadas com a aparência. Em outras palavras, eles não possuíam conceito algum de viver com o coração. Eles haviam reduzido seu caminhar com Deus a 600 regras diárias de observações externas. Todas elas tinham pouco ou nenhum valor com relação à motivação do coração. Jesus descreveu-os como: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8 e 9. O julgamento é sempre uma característica dessas pessoas que vivem de aparência. Já que elas não olham nem ouvem seu próprio coração, nunca experimentam o conforto e a aceitação do amor de Deus. Os fariseus não tinham nenhuma intimidade com Deus. Em vez disso, substituíram a intimidade com o falso sentido de segurança que se obtém quando se acha defeito nos outros, e a partir daí elevaram-se a si mesmos. Desde então, mediam a piedade externamente, numa constante comparação, condenação e aferição. Os que vivem de aparências não tentam seguir Deus de coração, já que tudo é baseado em comportamento. Uma das melhores maneiras de se evitar que as pessoas verifiquem seu comportamento é achando um defeito no comportamento delas. Não somente desvia o holofote de você, mas também lhe dá o controle sobre elas ao criar medo e dúvidas pessoais. Daí emerge o coração desprezível da religião. Quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre a vinda do reino de Deus, ele respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, versículos 20 e 21. Jesus apontou-lhes um lugar para onde nunca tinham olhado, dentro deles. A própria ideia de olhar para o coração é estranha aos que vivem de aparência. Sua vida inteira é construída sobre medir e criticar os defeitos dos outros. Mateus 7,3 diz: por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O julgamento é um tremendo mecanismo de defesa. Aqueles que vivem julgando mantêm sempre o foco nos outros para evitar de terem de lidar com seus próprios assuntos. Em nome do ministério, achamos comum consertar os outros. Isso viola todos os princípios das Escrituras a respeito da obra do Espírito Santo. Não podemos consertar as pessoas. Esse não é o nosso trabalho. É claro que isso não significa ficarmos passivos diante do pecado e tolerarmos um estilo de vida inaceitável. Simplesmente significa que aderimos aos princípios e procedimentos bíblicos para uma transformação pessoal. Qual seu modelo de Deus? Nosso papel principal ao levar pessoas a uma transformação piedosa é ser moldado pelo caráter de Deus. Deveríamos mostrar às pessoas amor e aceitação. Deveríamos estender misericórdia. Deveríamos mostrar a elas a verdade sem diminuir sua autoestima, sendo modelo de um amor que não falha. Deveríamos permitir que elas percebessem a longanimidade de Deus através de nós. É nesse tipo de ambiente emocional que o Espírito Santo pode falar ao coração dessas pessoas e elevá-las a Deus. Infelizmente, todos temos moldado em nós o Deus em quem acreditamos. O Novo Testamento raramente trata a idolatria como sendo cortar um pedaço de madeira e transformá-lo em um ídolo para que se prostrem perante ele dizendo: você é meu Deus. Em vez disso, a idolatria cristã é quando se cria a falsa imagem de Deus em seu próprio coração e mente. Quando vemos Deus de forma diferente da que Jesus apresentou, somos idólatras. Como resultado, servimos ao Deus de nossa imaginação e não ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem claramente Jesus apresentou através de seus ensinos e modelo. O Deus que apresentamos ao mundo é aquele no qual cremos. Um princípio bíblico diz que você se transforma naquilo que contempla. O Salmo 34 apresenta esse conceito quando fala sobre engrandecer o Senhor. Não podemos, na verdade, tornar Deus maior do que Ele já é, como indica a palavra engrandecer, mas podemos fazê-lo maior em nosso próprio coração e mente, concentrando nele nossa atenção. As Escrituras ensinam que, em sua presença, nós somos transformados. Em 1 João 3, a Bíblia ensina que ver Jesus como Ele é será o poder que nos transformará.
Essa transformação acontece diariamente e culminará numa completa mudança quando ele voltar. Por outro lado, a Bíblia adverte quanto à associação com ímpios, adverte-nos quanto a amizades com eles e nos diz para evitar a presença do pecado. Ela nos diz para recusarmos a ouvir ensinos que nos levarão a nos desviar da verdade. Veja Provérbios 13, 20, 1 Tessalonicenses 5, 22 e 2 Timóteo 4, por exemplo. Essas admoestações são baseadas no princípio do você se transforma naquilo que contempla. O que quer que tenhamos em nosso foco mental por longos períodos de tempo nos atrairá e, por fim, nos conformará à sua imagem. Esse princípio pode funcionar contra ou a nosso favor. Deus nos deu a habilidade para o bem, mas com frequência nós a usamos para a nossa própria destruição. Queremos ser como Deus e isso é bom. O problema é o nosso conceito de Deus. Veja, você se tornará parecido com um Deus em quem crê. Tristemente, a voz de condenação que você ouve no coração nem é de Deus nem do diabo. É a voz da autocrítica. A religião ensinou que era a voz de Deus, mas não é. Nesse momento, estamos expressando externamente que o experimentamos internamente. Se experimentamos condenação em nosso coração, não conseguiremos evitar a condenação ao mundo que nos rodeia. Se nos sentirmos avaliados, então também avaliaremos. Mas se sentirmos amor e aceitação, também daremos amor e aceitação. Conhecer a Deus é conhecer o amor. A Bíblia diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. A palavra conhecer vem do grego ginosko. Ela quer dizer um conhecimento de experiência que é vivenciado e sentido. Já que Deus é amor, Ele dá amor. Se de fato experimentamos Deus, nós nos sentiremos amados. Se sentirmos outra coisa que não seja amor, então não estamos experimentando Deus. Da mesma forma, se não damos amor, é simplesmente porque não estamos experimentando o amor de Deus em nosso próprio coração. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Uma das razões pelas quais as pessoas não dão livremente o amor de Deus é porque elas nunca receberam livremente esse amor. Acham que trabalham debaixo da avaliação de Deus. Como resultado, sua reação natural é a de avaliar os outros. Os que se preocupam com a aparência não somente não sobrevivem ao toque de seu coração, como têm medo de olhar para ele. Precisam manter o foco externo porque têm medo de quem poderão ver lá dentro. Eles têm medo de olhar em seu coração e encontrar o desprezível e crítico Deus em quem creem. A verdade é que, uma vez deixando para trás sua imaginação vã a respeito dele, encontrarão seu amável Pai Celestial, o Deus de toda misericórdia e conforto. Aceitar a realidade do amor para mim liberta-me da necessidade de achar defeito nos outros. Meu senso de segurança agora é produto do relacionamento com Deus em meu coração. À medida em que me relaciono com Deus em meu coração e experimento o poder e a aceitação do amor, estarei mais apto a ser modelo desse amor para os outros. Chamarei a atenção das pessoas para Deus em seu coração, em vez de chamar a atenção para seu comportamento. Agora posso amar você em vez de culpá-lo. Capítulo 8. O olho crítico. Jesus perguntou: por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Mateus 7, 3. Os cristãos parecem ser incontrolavelmente motivados por alguma necessidade de pegar o cão pelas orelhas. Provérbios 26, 17. Eles estão sempre se intrometendo na vida dos outros. Essa é uma das principais razões pelas quais o mundo odeia a igreja. Declaramo-nos como força policial do mundo. Proclamamos a nós mesmos exército militante que está aqui para policiar e julgar o mundo, quando deveríamos ser uma família amorosa que traz as pessoas feridas para dentro do círculo familiar por adoção. Nosso conceito equivocado de apresentar o Evangelho é fazendo com que as pessoas saibam que são pecadoras e assim reconhecerão sua necessidade de Jesus. Esse conceito errôneo leva os cristãos a pensarem que a melhor maneira de permitir que as pessoas saibam que são pecadoras é apontar-lhes seus erros, o que é o mesmo que encontrar traves no olho. Seu coração define como você vê. A maneira como vemos algo é produto de nosso coração. Se tivermos um olho crítico, é porque temos um coração crítico.
A Bíblia diz: o perverso de coração jamais achará o bem. Provérbios 17, 20. O perverso de coração tem um coração dobre. É o coração que tem sido remodelado pelas pressões do pecado, do legalismo, da religião e das circunstâncias da vida. É o coração que vê apenas o mal e não consegue achar o bem. Algumas pessoas têm confundido crítica com discernimento. A crítica não é um dom do Espírito Santo, mas é o produto de um coração corrompido. A religião forjou a igreja dentro de uma sociedade reacionária e crítica, não muito diferente daquela em que estavam os fariseus dos dias de Jesus. Os cristãos criaram um relacionamento antagônico com o mundo. Hoje, a igreja está colhendo a avaliação e o julgamento que plantou durante 17 séculos. Não é de se admirar que o mundo nos odeie e ache defeito em nós. Estão meramente retribuindo nosso investimento e com juros. Estamos colhendo as sementes do juízo e da crítica que plantamos por séculos. Nossa necessidade de achar defeito, no entanto, não para no mundo. Temos voltado nossa avaliação para nossos irmãos e irmãs no Senhor. Tentamos motivar nossos irmãos a crescerem, mostrando a eles como são fracos e cheios de defeitos. Não somente policiamos suas ações, mas também suas palavras. Tentamos fazê-los observar fórmulas corretas para a confissão e oração. Como resultado, transformamos a igreja num lugar inseguro, até mesmo para crentes que estão necessitados. De fato, nossa lista de regras provavelmente tornou-se tão longa quanto a dos fariseus. Aqueles que convivem conosco sempre terão necessidades em sua vida, assim como nós também as teremos. Mas exatamente porque vemos as necessidades em outra pessoa, não significa que temos o direito de invadir sua vida. Nosso primeiro objetivo deveria ser amar essa pessoa e fazê-la sentir-se segura enquanto lida com seu problema. Se as pessoas não se sentirem seguras com seus problemas, sentirão que têm de encobri-los. Elas também não responderão positivamente às nossas perguntas. Na verdade, nós fazemos com que vivam em negação através de nossa rejeição e condenação. Quando veem nossa desaprovação e rejeição, as pessoas com problemas, elas compreendem que também serão rejeitadas por estarem na mesma situação. Percebem que não é seguro expor-se aos nossos olhos críticos. Alguém uma vez me disse: a pessoa que mais o influenciará não é aquela em quem você confia, é a pessoa que acredita em você. Há uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Ainda podemos ver o bem que há nas pessoas que têm problemas óbvios? Conseguimos fazer as pessoas verem que acreditamos nelas, mesmo com seus problemas? Algumas pessoas veem Deus apenas através de nós. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder cada um. São a graça de Deus e sua habilidade que operam em nós. Nosso discurso deveria sempre combinar habilidade e operação de poder. Isso deveria dar às pessoas a confiança de que podem, em Cristo, fazer todas as coisas. Quando estão debaixo de nossa avaliação, deveríamos ver o poder de Deus nelas em vez de as fraquezas da carne. Deveríamos deixá-las saber que estamos confiantes em Cristo, que nelas está. Paulo disse que nossa palavra deveria ser temperada com sal. O sal tem muitas qualidades, mas uma das mais evidentes é a de preservar. Nosso discurso deveria preservar as pessoas, não destruí-las. Tocamos negativamente na autoestima de alguém e toda comunicação significativa acaba. Jesus nunca atacou a autoestima. Mesmo nos casos mais ultrajantes, ele foi misericordioso. Ele era bom e paciente. Não há exemplo mais claro do que aquele que ele se encontra com a mulher surpreendida em adultério. Leia João 8 para acompanhar a história toda. O alvo para cada conversa em todo o nosso ministério deve ser trazer a pessoa a uma relação amorosa com Deus. Essa experiência, no entanto, começa com o que elas encontram em nós. Nossas interações não podem ser para provar que estão erradas ou nós certos. Tal pensamento está centrado na remoção da farpa do olho do irmão, enquanto ignoramos a trave em nosso próprio. Não, nosso trabalho é persuadi-los ao amor de Deus, assim se sentirão mais confiantes para confiarem nele. Eles não precisam expor seus corações para nós, e sim para Deus. As pessoas também experimentarão Deus observando o modelo de vida que temos. Elas aprendem muito mais com aquilo que veem em nós do que o que ouvem de nós.
Precisam ver que lidamos com felicidade e paz, que são as mesmas áreas que elas tratam. Albert Schweitzer disse: o exemplo não é a coisa principal que influencia as pessoas, é a única. Jesus sabia disso. Seu ministério seguiu um padrão de ensino, discussão, modelo, discussão, assistência, discussão, envio e discussão. Ele, de forma amorosa e paciente, conduziu seus discípulos através do processo de desenvolvimento pessoal. Embora os discípulos falhassem de forma evidente, ele se prendeu ao princípio básico do ensino que conduzia as pessoas ao autodescobrimento. Sempre foi seguro ser verdadeiro perto de Jesus. Era seguro lhe fazer perguntas e discutir seus problemas. Os olhos críticos veem defeitos e, em nome do amor, começam a arrancar joio e as ervas daninhas numa tentativa negativa de resolver o problema. No final, a devastação é tão intensa que o campo, coração, está destruído. Jesus nos advertiu quanto à devastação que pode advir quando tentamos resolver problemas arrancando o joio. Avisou que o trigo pode ser arrancado também. Veja Mateus 13. Assim, olhos críticos que acham defeitos encontram o que julgam ser um problema e começam a arrancá-lo, mas no processo o trigo é destruído e as pessoas ficam sem nada. Quando me libertar do olho crítico, verei as pessoas como Deus as vê. Sempre saberei que o Espírito de Deus pode trabalhar nelas para resolver qualquer problema e remover qualquer obstáculo. Veja, nossa confiança nas pessoas é diretamente proporcional à nossa confiança em Deus. Quando vemos o melhor nelas, elas verão, crerão e viverão o melhor que Deus tem para oferecer.